2 de outubro de 2025, nesta quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória dos Santos Anjos da Guarda. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira. Louvado seja Deus, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Bênção de Deus, meus queridos, nos encontrarmos. Vamos iniciar esse nosso programa nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje, então, em comunhão com a igreja, nós celebramos a memória dos Santos Anjos da Guarda. Os Anjos da Guarda são espíritos puros criados por Deus, que têm a missão de nos proteger, guiar, interceder por nós durante a nossa vida terrena. Então, meus queridos, cada pessoa, segundo a fé católica, recebe de Deus um anjo da guarda desde o seu nascimento. E este anjo permanece conosco até o fim da nossa vida. É isso que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Quem tem o Catecismo em casa pode até acompanhar. No parágrafo 336, o Catecismo diz assim, olha só: desde o seu início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e intercessão. Ou seja, minha gente, nós nunca estamos sozinhos. Além da presença de Deus, Deus que é onipresente, que está sempre a velar por nós, nós temos uma criatura feita pelas mãos de Deus que foi feita para o nosso serviço. Olha que bonito isso, né? Olha que bonito. Nós temos várias passagens bíblicas que sustentam a doutrina dos anjos da guarda, né? Não é invenção da Igreja Católica, tá? Isso é dogma de fé, tá, gente? Pega, por exemplo, o Salmo 90, 91. Deus ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Olha só. Então, os anjos são designados para proteger-nos, né? Depois nós temos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 10. Olha só. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. É claro que aqui Jesus está falando das crianças, né? Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Então Jesus ele revela que cada criança tem um anjo que está na constante presença de Deus. Olha só, são textos que fundamentam a doutrina dos anjos da guarda. Temos um outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15, quando Pedro é libertado milagrosamente da prisão, os discípulos dizem assim: é o seu anjo. Olha só, depois vocês podem se certificar no texto, né? Atos dos Apóstolos 12, 15. Então aí os discípulos mostram que já existia uma crença comum em anjos pessoais, que nós, na tradição católica, chamamos de anjos da guarda, né? Vamos entender um pouquinho a visão teológica desse mistério que nós celebramos hoje, né? Então, primeira coisa, os anjos da guarda são criaturas divinas, ou seja, foram criados por Deus. Os anjos da guarda, são seres puramente espirituais, ou seja, não tem corpo material, tá? Mas embora não tenham corpo material, embora sejam somente seres espirituais, eles são dotados de inteligência e de vontade, como o ser humano é, tá? Então, quem foi criado primeiro, o homem ou os anjos? É claro, né, gente? Os anjos. Deus fez toda a obra espiritual antes. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, a ordem da criação, o homem foi a última das criaturas a ser criada por Deus, tá?
Então, nós vemos que os anjos, eles nos precedem, tá? Outra coisa importante para você saber na doutrina dos anjos, a palavra anjo, né? A palavra anjo vem do grego angelos, né? Significa mensageiro, tá? Então, a palavra anjo significa não a natureza desse ser, mas significa a sua função ou seu ofício, tá? Então, mas qual é a natureza dos anjos? A natureza é natureza espiritual, tá? A gente precisa entender isso. Precisa entender. Depois nós vemos que a teologia ao longo dos séculos foi dando uma grande contribuição para a nossa compreensão do que são os anjos, né, gente? Nós temos, por exemplo, São Dionísio Areopagita, né? Também Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele faz um estudo aprofundado dos anjos, que depois vai se converter na chamada angiologia, ou seja, estudo dos anjos, né? E nós vemos do estudo desses dois santos, tanto São Dionísio quanto São Tomás de Aquino, a obtenção do que nós conhecemos como hierarquias angélicas, tá? Então, o grupo desses seres espirituais, ele é dividido em 3 hierarquias, tá? Cada uma das hierarquias tem 3 coros de anjos. Então, ao total, são 3 vezes 3 dá 9, são 9 coros. Então, são 9 coros de anjos divididos em 3 hierarquias, tá? Temos a primeira hierarquia, a segunda hierarquia, a terceira hierarquia. A primeira hierarquia são os seres que são mais próximos e voltados para Deus, tá? Que são, vamos pegar aqui, né, para a gente não falar bobagem, né? Os serafins, as dominações e os principados. Depois nós temos a hierarquia intermediária, que é a segunda, que é voltada tanto para Deus quanto para os homens, né? Que são os querubins, as potestades e os arcanjos, tá? E depois nós temos a terceira hierarquia, que são as mais próximas dos anjos. São os tronos, as virtudes e os anjos, tá? Deu uma distorcida no texto aqui, tomara que eu não tenha falado bobagem para vocês, né? Mas isso pode ser checado no próprio texto da Suma Teológica, tá? Se você quiser conferir. E na internet também nós temos essas hierarquias. Depois vocês dão uma conferida, tá? Às vezes a gente copia a colinha aqui e acaba invertendo, né? Então os anjos que nós celebramos hoje, dos 9 coros, eles são o último, ou o mais próximo dos seres humanos, porque pertence à terceira hierarquia, tá? Então são seres que foram criados por Deus para a nossa instrução. É muito bonito, tá? Então pertencem ao coro mais próximo de nós, o 9º coro, né? Que é chamado de simplesmente anjos, são anjos, tá? E então eles atuam diretamente na vida humana. Eles querem nos conduzir para o bem, eles nos protegem dos perigos espirituais e físicos, intercede por nós diante de Deus, nos assistem na hora da morte, tá? Então tem muita coisa para falar sobre os anjos. Então os anjos, gente, não é somente uma ideia simbólica ou infantil, tá? É uma realidade espiritual poderosa. É um ser que nos acompanha, tá? Eu uma vez escutei de um padre falando: os anjos não são seres, os anjos é a ação do próprio Deus. Não, isso não é o dogma de fé, tá? Isso não é o dogma, isso não é o que nós acreditamos. Os anjos não consistem da ação do próprio Deus. Os anjos são criaturas feitas por Deus para executar a missão que Deus deu. Mas o que os anjos fazem, eles fazem em nome de Deus, mas eles quem fazem. São criaturas, não é o próprio Deus. Então eu escutei de um padre uma vez, não vou falar quem, né? Mas que
Os anjos é a ação de Deus de determinada maneira. Por exemplo, o anjo da guarda é a ação de Deus que nos protege, né? Os serafins é a ação de Deus, daqueles que se queimam de amor por Deus, né? Que são ardentes de amor por Deus, por si próprio, no caso, é Deus que se queima de amor por si mesmo. Isso não é a doutrina da igreja, tá? Os anjos são seres, não são Deus, eles são seres criados por Deus. E dentre os 9 coros nós temos o último, que é o que nós celebramos hoje, que são os anjos da guarda, tá bom? Muito bem, queridos, entendidos da doutrina dos anjos, claro que de maneira não profunda, né? Como eu falei para vocês, a gente faz algumas anotações assim, mas a gente precisava pesquisar o texto de Santo Tomás de Aquino, a Angelologia de Santo Tomás, né? Para poder aprender com profundidade, né? Então vamos agora partir para a leitura, para o texto bíblico de hoje, que a igreja nos propõe, que é o livro do Êxodo, capítulo 23, versículos do 20 ao 23. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Olha só. Então o livro do Êxodo, nós sabemos, há um bom tempo atrás, na liturgia da igreja, nós fizemos uma boa explanação exegética desse livro, né? O livro do Êxodo pertence ao chamado Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E o livro do Êxodo narra, de maneira bem proeminente, a libertação de Israel da escravidão do Egito. Quando Israel estava no Egito, e Deus, por meio de Moisés, liberta o povo da escravidão. Esse é o relato central do livro do Êxodo, tá? A peregrinação no deserto, as alianças que Deus estabelece com o seu povo. E hoje nós ouvimos o capítulo 23. No capítulo 23 nós temos um trecho que é às vezes chamado de livro da aliança 2, né? Uma série de leis e promessas que vão reforçar, minha gente, a aliança entre Deus e Israel. Depois que Deus entrega, lá no capítulo 20 do Êxodo, os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, né? Esses capítulos que vêm depois, eles reforçam a aliança, ou seja, Deus cumpre a vontade, Deus cumpre o que ele prometeu. Nós, homens, também precisamos cumprir, tá? E nós ouvimos aí o capítulo 23, nesses versículos do 20 ao 23, o que nos informa esse texto de hoje? Deus, ele assegura que vai enviar o seu anjo à frente de Israel para guiar Israel, guardar Israel enquanto eles entram na terra prometida. Então, esse anjo, ele carrega a autoridade que Deus entregou a ele. Olha só. Eis que eu vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, que te conduza ao lugar que te preparei. Então esse anjo recebe o poder de Deus para guardar o povo, né? Só que, ao mesmo tempo, Deus diz, né, na leitura: mas vocês precisam obedecer a minha voz por meio do anjo. Olha só. Então,
a voz do anjo, o pedido do anjo, a ordem do anjo, na verdade não é dele mesmo, ele só faz enquanto servo de Deus, é do próprio Deus, tá? Então nós vemos aqui nessa fase histórica que Israel está no momento de transição, né? Eles saíram do Egito, guiado por Moisés, estão enfrentando o deserto e eles precisam entrar na terra prometida, tá? A terra prometida é a terra de Canaã. Só que quando eles chegarem lá em Canaã, não vai ser tão fácil assim possuir a terra. Por quê? Porque já vai ter um monte de povos lá, muitos povos que estão habitando aquela terra, mas aquela terra é a terra que Deus prometeu para Israel. Então Israel vai ter que lutar com aquele povo, com aqueles povos. Por quê? Porque a terra Deus prometeu para ele, né? Então o povo de Israel precisa, de certa maneira, de uma orientação, né? Uma orientação firme. Precisa da proteção de Deus, da motivação que vem de Deus para poder seguir adiante e fazer acontecer o que Deus tinha falado. Tá? Muito interessante. Nós vemos aqui na tradição cristã, né? Essa promessa de Deus para o povo aponta para uma promessa ainda maior, que é a promessa do céu, né? Não só a terra prometida nesse mundo, mas a terra prometida do céu, ou seja, o meu lugar no céu. E quando nós estamos a caminhar, não para possuir terra nesse mundo, mas para possuir o céu, quando a vida estiver difícil, nós temos que lembrar, primeiro, que Deus está conosco, lutando conosco. E depois que Deus colocou ao nosso serviço para lutar junto conosco, seres espirituais que batalham por nós. Minha gente, prestemos bem atenção. Por detrás dos acontecimentos da vida, existem batalhas espirituais acontecendo. Tem anjos bons que estão lutando em nosso favor e nós nem sabemos. Tem anjos maus, que se chamam demônios, que estão lutando para o nosso malefício, a nossa derrota, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos empreendimentos. Há uma batalha espiritual que não acaba por enquanto Jesus não voltar. É por isso que em todo tempo nós precisamos estar preparados. É por isso que em todo tempo nós precisamos cultivar uma vida de oração. Eu sempre tenho dito isso a vocês. É por isso que em todo tempo nós precisamos cultivar uma vida sacramental, séria, responsável. É por isso que em todo tempo nós precisamos nos consagrar a Deus, seja pela intercessão do nosso próprio anjo da guarda, ou do nosso santo de devoção, ou de qualquer outro santo que esteja na presença de Deus, enfim, pela Virgem Maria, mas nós precisamos estar sempre nos consagrando a Deus, porque o tempo todo acontecem batalhas que nos colocam como envolvidos. Ao nosso redor acontecem batalhas o tempo todo, e o nosso anjo da guarda está o tempo todo lutando conosco. Quando não é batalha, não é luta, é livramentos, né? Sabe quando às vezes nós temos alguma coisa me diz que eu não devo fazer tal coisa, eu vou lá, faço e depois eu me dou mal? É o anjo da guarda, gente. Você pode até falar, é o próprio Deus. De fato, o anjo da guarda, ele cumpre a ordem de Deus, né? É o próprio Deus, mas por meio do anjo. Então a gente precisa ser mais sensível às coisas, aos meios espirituais, aos acontecimentos espirituais, e perceber que os acontecimentos desse mundo, eles são como consequências de acontecimentos que os precedem, que são acontecimentos espirituais, né? Ouvir o anjo, conversar com o anjo, rezar ao anjo da guarda, pedir proteção. Mas, padre, se o anjo foi designado
para nos proteger, por que eu preciso pedir a proteção do anjo da guarda? Inclusive tem aquela oração que a gente aprende como criança, né? Se você tem filho pequeno e não ensinou ainda, está perdendo tempo, já devia ensinar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarda, me rege, me governa, me ilumina. Amém. Por que eu preciso pedir para o anjo fazer isso? Ele foi criado para isso. Porque o fato de eu pedir, minha gente, mostra, na verdade, não que eu estou dando ordem para o anjo fazer, mas mostra que eu estou me permitindo, eu estou me colocando à disposição para que ele me proteja. Porque nem tudo depende dele, mas tem coisa que depende de mim. Né? Sabe quando você tem uma criança, vou dar um exemplo, que tem uma criança que começou a andar agora, tá pequenininha. Aí ela tá andando, mas ainda não tá com o corpo firme, uma criancinha. Aí você está andando com ela, aí chega numa parte do chão, que é uma parte totalmente acidentada, uma parte totalmente irregular, tem buracos, tem pedras. Aí você pega a criança no colo, ela começa a berrar, chorar, espernear. Não, eu quero ir no chão, eu quero ir no chão, eu quero ir no chão. Aí então tá bom, põe ela. Você põe ela no chão, aí ela continua andando. Na hora que chega nesse solo irregular, cheio de pedras ou de irregularidades, ela cai, machuca, começa a sangrar, aí ela começa a berrar de verdade. E aí você que é pai e é mãe ainda dá uns tapas na criança para falar assim: eu não falei que era para você vir aqui no meu colo? Por que eu tô contando essa história? Porque o anjo da guarda faz isso, por meio de emoções, por meio de sinais, excitam os nossos pensamentos, né? Ou seja, estão o tempo todo nos querendo defender do mal. E nós precisamos obedecer ao anjo, que no fundo é obedecer a Deus, né, gente? Eu sempre peço para Deus, por meio do anjo da guarda, que me livre de todo tropeço, de todo mal, me livre das decisões erradas. Por isso que quando a gente tem que tomar uma decisão ou um caminho a seguir, peça a proteção do anjo da guarda. Né? Que bonito esse texto de hoje, né? É bonita o mistério que nós celebramos, né? O mistério que nós celebramos é um mistério fantástico. Mais uma vez eu termino dizendo a vocês, a fé nos anjos, minha gente, não é uma opção, tá? Isso é dogma de fé. É dogma de fé. Então nós cremos e acabou. Tá? Por quê? Porque está na Escritura, foi revelado, foi mostrado por Deus a existência desses seres. Então hoje peçamos a intercessão deles por todos nós, nossas famílias, nossos trabalhos, né? Para a nossa igreja, os anjos que são designados também para as nações, né? Cada instituição, Deus cria um anjo para ela, gente. Por exemplo, o Brasil, existe um anjo do Brasil, né? Nós vemos na aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? Que o anjo de Portugal aparece também, né? Ou seja, cada nação tem um anjo, cada ser humano tem um anjo, cada instituição Deus coloca um anjo, guardião, né? Olha só, quantos anjos existem, uma infinidade, né, gente? Porque são criados para cuidar de cada instituição, e nós somos uma instituição criada por Deus, né? Então, que Deus abençoe a cada um de nós e o nosso anjo da guarda esteja sempre a nos proteger. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, continuem conectados ouvindo uma boa música católica. Amanhã nos encontramos neste programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.